Sejam bem-vindos ao Canto Delas. Eu sou o musicoterapeuta José Moraes e estou aqui hoje com a minha convidada especial. Se apresente para o pessoal, Larissa. Oiê, eu me chamo Larissa, eu sou diretora da Clínica Larissa Martins Ferreira, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e coordeno todos os terapeutas aqui na clínica. Que coisa legal! E hoje aqui a gente está para falar sobre um projeto maravilhoso, fruto do trabalho que é desenvolvido aqui na clínica, né? Que é o projeto O Canto Delas. Larissa, eu queria que você contasse para o pessoal um pouquinho de como que nasceu a Clínica Larissa Martins Ferreira, como que começou esse projeto, antes da gente falar propriamente dito sobre o Canto Delas. Bom, a clínica nasceu através da visão de que eu sozinha não iria conseguir atingir o número de pessoas que eu gostaria. E então nós fomos convidando profissionais para poder atuar conosco. E hoje nós temos 104 profissionais atuando numa clínica multidisciplinar, onde a gente consegue, através de uma atuação multiprofissional, a gente conseguir trabalhar de diversas maneiras, de maneira muito integrada, todas as áreas do desenvolvimento. Então nós nos completamos e eu sou muito feliz por hoje conseguir alcançar um número de pessoas e auxiliar e contribuir com o desenvolvimento delas. E eu quero te parabenizar pelo projeto lindo que nasceu, o projeto Canto Delas, aqui na clínica, com os nossos pacientes, através da musicoterapia. Eu queria que você contasse para nós como foi que surgiu a ideia de vir e acontecer o projeto O Canto Delas. Então, o Canto Delas, Larissa, ele é fruto exatamente dessa vivência diária, né? Aqui nós atuamos muito com o público autista, acho que 90%, né, da nossa clientela são crianças com esse transtorno no neurodesenvolvimento e durante o nosso trabalho como musicoterapeuta, nós aplicamos diversos tipos de técnicas, de recursos terapêuticos e nós temos contatos também com diferentes tipos de necessidades dessas crianças. E é comum, dentro de um processo musicoterapêutico, nós utilizarmos canções que são personalizadas, são criadas para momentos específicos, para situações específicas, para pessoas específicas. E eu comecei a identificar que essas canções que eram frutos das demandas que os pacientes traziam, às vezes de jogos, de estratégias terapêuticas que a gente elaborava ali, podia ser algo que nós ampliássemos, né, a visão, porque elas traziam uma riqueza tão grande a respeito da singularidade do olhar de cada criança. E aí eu acho que é muito importante nós trazermos para essa nossa conversa aqui as potencialidades que a criança com autismo tem. Porque é comum, sempre que a gente toca num tema tão sensível como esse, as pessoas estarem muito ligadas à questão dos critérios diagnósticos, à questão das limitações, que nós sabemos que são muitas, e nós não estamos aqui nem para romantizar e nem também para criticar qualquer tipo de situação, mas nós estamos aqui para valorizar a singularidade dessas crianças. Então, o Canto Delas ele nasceu dessa proposta de dar voz para a expressividade, dar voz para a singularidade dessas crianças. E algo que eu quero muito enfatizar aqui é o quanto a clínica ela é uma clínica que apoia iniciativas, né, que trabalham com essa perspectiva. E eu queria saber de você, da onde que vem esse desejo e essa paixão tão grande, né, pelo universo do autismo, do cuidado, e de apoiar iniciativas que são realmente centradas nisso. E o que eu achei mais singular do seu projeto e que nós compartilhamos a mesma visão de mundo é isso, é trazer as potencialidades, porque nós somos sempre colocados frente a, quando nós vamos ao médico, principalmente, sobre as questões de como que vai ser o desenvolvimento. Os pais sempre se perguntam como será o futuro, quais são os critérios diagnósticos, quais são as dificuldades para poder se enquadrar. E o projeto, quando você nos apresentou, ele veio para poder mostrar para nós
o que eu sempre quis, que é mostrar o que tem de potencial, dentro do indivíduo que apresenta o transtorno do espectro do autismo, que nada mais é que um desenvolvimento atípico e que nós podemos potencializar essa individualidade. Nós podemos maximizar o que ele tem de individualidade que é dele e fazer com que isso se torne completamente funcional e auxilie ele no dia a dia, no cotidiano, para que ele se torne cada dia mais funcional. E sabe o que é legal? A gente sabe que dos critérios diagnósticos mais importantes que a gente tem no transtorno do espectro autista é exatamente essa dificuldade na comunicação social, né? E na musicoterapia a gente tem a possibilidade de trabalhar isso com muita, mas muita proficuidade. Porque a música, ela por si só, ela é expressão. E é uma linguagem que muitas vezes acessa a criança de uma maneira diferenciada. Na verdade, a música acessa todos nós. Eu costumo brincar sempre, né? Os estímulos musicais e de todos os nossos estímulos sensoriais, a audição ela está conectada com 60% do nosso cérebro. Então, se você não quiser ver alguma coisa, você fecha os olhos. Se você não quiser sentir algum gosto, algum sabor, você fecha a boca, não coloca lá, tá tudo bem. Mas a audição, mesmo se você tampar os ouvidos, de alguma forma, você ainda está sendo exposto a isso. E na musicoterapia, a gente trabalha muito isso. E para mim, ver essas crianças colocando para fora a visão de mundo delas em coisinhas tão legais e simples, né? Eu acho que é muito, muito, muito bonito de se ver. E eu, particularmente, durante a construção desse projeto, me emocionei muito, me diverti muito com as crianças. Vocês vão acompanhar depois nas canções, vão acompanhar nas histórias do livro, né? Mas cada frasezinha, sabe? Elas mostram um olhar que ele é diferente. E isso que eu acho bonito. Não é porque é diferente que é inadequado. A gente vê que as diferenças elas se complementam, né? E traz pra gente às vezes uma clareza tão grande de sutilezas e de detalhes que a gente às vezes passa desapercebido. E aqui na clínica a gente tem outras especialidades também, né? Atualmente, quais são as áreas que são abrangidas pelos tratamentos que são oferecidos aqui, Larissa? Bom, nós temos psicologia, psicopedagogia, neuropsicologia, a musicoterapia, psicomotricidade, fisioterapia, terapia ocupacional. Então, nós somos uma equipe multidisciplinar. E falando muito da musicoterapia, a musicoterapia ela contribui muito para o desenvolvimento da linguagem expressiva. De uma maneira muito lúdica, o que eu gosto bastante, porque sai daquela questão da análise do comportamento aplicada, da tentativa discreta, e nós utilizarmos de estratégias naturalísticas, que vem muito da contribuição do Denver, e que nós conseguimos, através da musicoterapia, a gente trazer de uma maneira muito legal essa integração da criança, e nós conseguimos trabalhar de uma maneira única todas essas habilidades que a gente coloca como programas, né, de intervenção. Então, nós somos uma clínica multidisciplinar onde a gente se complementa através das áreas de atuação e nós conseguimos, dessa maneira também, facilitar o acesso ao tratamento, facilitar o acesso à terapia, a integração dessas áreas, a comunicação nossa entre profissionais em relação ao desenvolvimento de cada intervenção nossa e também as famílias, porque estando tudo no mesmo lugar, facilita em relação à locomoção, a acesso aos profissionais, então a conseguir mais horas de intervenção. Então isso tudo a gente consegue através de um único espaço, nós abrangermos todas as áreas que nós precisamos trabalhar no indivíduo. E sabe o que eu acho bonito nesse processo todo? É a maneira integrada como nós trabalhamos aqui na Clínica Larissa Martins Ferreira. Porque nós temos diversas especialidades, mas a gente tem uma coesão grupal do pessoal que trabalha, dos profissionais, que é uma coisa maravilhosa e que potencializa muitos resultados. Então, tudo aquilo que a gente vê lá na ponta, né, chegando na criança desenvolvendo a linguagem, a comunicação, adquirindo habilidades sociais, adquirindo habilidades motoras, é fruto de um trabalho integrado, né? Eu acho isso muito bonito, a maneira que tanto a direção executiva da clínica, quanto a direção
do corpo terapêutico trabalha com essa integração. Isso, na minha percepção, é algo chave em qualquer processo de tratamento. A gente tem diferentes tipos de linguagens terapêuticas, acessando o paciente em áreas específicas que conseguem abranger diretamente a necessidade clínica que ele está apresentando, e ao mesmo tempo a gente tem esse suporte, né? Para a equipe e também para a família com essas outras modalidades de cuidado que você acabou de apresentar. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que você pensa essa questão da integração, como é que você pensa essa questão da organização do corpo clínico para que o cuidado aconteça de maneira tão leve, tão tranquila e ao mesmo tempo tão efetiva. Eu não imaginava que eu iria estar à frente de uma direção de uma equipe tão grande com mais de 100 profissionais. E eu estar integrada nesse processo faz toda a diferença porque nós nos integramos. Então, a partir da minha visão de mundo e que vocês compartilham da mesma visão que eu tenho, nós conseguimos através de diálogos constantes. Então, como foi que eu estruturei? Através de coordenação, através de liderança, de ir treinando coordenadores de cada área e eu estar inserida através neles, né, com eles, então conversando na individualidade com cada um deles e também participando da integração desse processo. Então, através das nossas reuniões, nós conseguimos compartilhar e conversar sobre cada área, o que eles precisam, o que nós podemos fazer para poder contribuir e também ver qual que é a visão de mundo de vocês. E nós conseguimos isso porque a gente compartilha dessa mesma sinergia, dessa mesma energia e principalmente da mesma vontade, que é fazer a diferença na vida dessas pessoas. E eu vejo, Larissa, o canto delas como uma extensão disso, né? Então, o pessoal que vai acompanhar o projeto, que vai ter contato com as histórias, com as canções, vai poder ver um pouquinho de cada uma dessas coisas que você colocou aí dentro do nosso projeto. Porque esse não é um projeto de mão única, né? Esse é um projeto que foi feito a várias mãos. Embora a gente tenha assumido, encabeçado esse projeto, eu vejo pedaços de toda essa estrutura que nós temos aqui na clínica dentro do projeto de maneira muito bonita de se ver, né? Porque grande parte do que as crianças trazem é a vivência diária que elas têm aqui. Então, embora o canto delas tenha sido encabeçado pela musicoterapia, as vivências que vieram das crianças, elas são frutos dessa interação, desse cuidado, né, que elas geram aqui. Então, assim, no projeto Canto Delas, a gente vai ter canções que vão abordar e histórias, né, que vão abordar áreas como, por exemplo, a linguagem, a comunicação, áreas como o desenvolvimento motor, áreas como as habilidades sociais, áreas como o desenvolvimento psicoemocional. E cada um desses lugares nós temos áreas específicas, né, terapêuticas, que têm trabalhado com essas crianças. Então, eu gosto de pensar assim, que as crianças elas vão recebendo essa estimulação e vão se desenvolvendo a partir dos cuidados que são oferecidos. E aí elas chegaram e derramaram tudo aqui para mim no consultório musicoterapêutico e a partir disso a gente reuniu isso, estruturou, deu a beleza que isso merece, o valor que isso merece, e aí a gente jogou de maneira tão criativa e lúdica, né? Que é esse livro com histórias, com canções e tudo mais. E é tão interessante porque uma das nossas visões que nós compartilhamos é que as pessoas se sintam bem aqui. Apesar de nós sermos uma instituição, né, de tratamento de intervenções, as pessoas passam aqui boa parte do tempo da história delas e fazer com que elas se sintam em casa, através desse ambiente que nós trazemos, que é um ambiente muito familiar, eles conseguem se expressar e a musicoterapia traz muito isso nessa questão da integridade, da questão da interação e de trazer, incorporar, né, tudo isso, essas vivências e demonstrar através da música essas expressões, né? Então é muito interessante. Bom, vamos caminhando para o fim desse nosso bate-papo aqui. Você que teve o contato, né, primeiramente com toda a estrutura daquilo que nós desenvolvemos, conta para o pessoal aí o que eles podem esperar desse projeto.
Olha, o que eles podem esperar do projeto são músicas lindíssimas, que cada uma vai contar um pouquinho de uma história e vai trazer assuntos que são correlacionados do que as pessoas que têm o desenvolvimento atípico apresentam. E vocês, eu falo vocês porque as crianças e você trouxeram para nós de uma maneira muito única esse olhar deles e de uma maneira muito divertida através dos sons mesmo, do ritmo da música e de cada palavra que você vai observando ali na música e você vai correlacionando com a individualidade mesmo, né, do que o transtorno do espectro do autismo apresenta, mas que vejo de uma maneira muito legal porque as pessoas conseguem ter acesso a perceber e a entender através de cada tema de cada música essa individualidade do indivíduo. Ficou muito lindo, ficou muito legal e vocês vão amar. Com certeza. E a nossa proposta é exatamente mostrar, né, para todo mundo que o autismo ele tem muitas faces, ele tem muitas particularidades. E eu acho que a nossa principal, eu acho que o nosso principal desafio com esse projeto é quebrar, né, os padrões pré-estabelecidos, quebrar o preconceito, o estereótipo que se tem por detrás, né, de um transtorno e mostrar que no final das contas nós somos todos humanos cheios de habilidades, com percepções diferentes, com necessidades diferentes, mas que sim, a criança com TEA, ela tem algo a contribuir conosco como sociedade e parar para olhar, para escutar, para perceber é algo que vai fazer com que a gente consiga enxergar para além do TEA e ver o indivíduo. Larissa, muito obrigado pelo seu apoio a esse projeto, muito obrigado pela oportunidade de fazer parte dessa clínica que está fazendo uma diferença absurda no Centro-Oeste brasileiro e eu queria que você deixasse aí as palavras finais para quem está nos acompanhando. Eu que quero agradecer, né, de você confiar a nós, né, a você estar aqui conosco e trazer esse projeto tão lindo, tão magnífico, para nós podermos compartilhar com o mundo. Porque ficou muito legal, ficou muito interessante. Eu estou encantada desde o primeiro momento que eu vi. E esse mês da mês de conscientização do autismo vai ser um mês fundamental para nós podermos trazer toda essa individualidade e que o autismo traz na maneira deles enxergarem o mundo de uma maneira diferente, trazer para nós também o quanto é necessário nós enxergarmos, nós que eu falo nós com desenvolvimento típico, o mundo dessa maneira diferente e nós vamos conseguir enxergar através do canto delas. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.